Ok, turma, professor Claudemir mais uma vez passando aqui na sua timeline. Tudo bem com vocês? Vamos finalizar hoje então a unidade 3. Vamos finalizar a disciplina Perspectivas Profissionais, tá? O nosso tema da nossa aula de hoje, tá? É Perspectivas Profissionais, um desafio. Vamos finalizar então nossa aula, tá? Entendendo o que ele chama de economia do conhecimento, entendendo as mudanças que reconfiguram o trabalho e, claro, observar e notar a importância das noções de competência e, consequentemente, vamos ter a ideia de como planejar estrategicamente a nossa carreira profissional, ok? Para atender esses objetivos de aprendizagem, nosso plano de estudos hoje está pautado em 4 tópicos. Tópico 1, competências e habilidades para o mercado de trabalho. Tópico 2, bem tranquilo, postura profissional. Tópico 3, como criar oportunidades profissionais. E o tópico 4, estratégias para o sucesso profissional. Tá? Então, dando logo seguimento, tópico 1, começa aqui o nosso review com o tema competências e habilidades para o mercado de trabalho. Tá? Competências e habilidades para ele, o tão famigerado, tão importante mercado de trabalho, ok? O que é que nós podemos, o que é que eu vou destacar nesse tópico? Talvez um dos tópicos a mais importantes, tá? Dessa disciplina. Pelo seguinte, ele começa traduzindo aqui sobre um panorama sobre aquilo que o mercado de trabalho tem esperado, ou seja, o que o mercado de trabalho tem criado oportunidades para os profissionais nesses últimos anos. Diante disso, o que ele diz é como, essa pergunta aqui vou até destacar, tá? Como nós podemos compreender as necessidades do mercado de trabalho? Então, esse é o tema central desse tópico. Como você, meu estudante, como você, minha estudante, pode compreender o que o mercado de trabalho hoje precisa. Então, esse é o ponto aí desse tópico. Então, ele vem trazendo aqui, nesse parágrafo, ele faz uma análise sobre o desaparecimento, ok? Desaparecimento de várias profissões no decorrer dos anos. Então, por exemplo, podemos citar o datilógrafo, apesar de que hoje você trabalha com digitação, mas o datilógrafo, aquela pessoa especialista na máquina de datilografia, não existe mais. Algumas profissões estão próximos de serem extintas, como aquele, eu não sei nem o nome direito, mas aquele profissional que revela fotos. Então, aquela pessoa que revela fotos, você verifica cada vez menos profissionais que atuam nessa área. Então, às vezes você observava em algumas cidades, você tinha ali vários pontos de impressão de fotos. Hoje nem tanto, muitos, né? São muito poucos. Então ele vem trazendo aqui ao longo do tópico essa questão que, de modo geral, é claro, os postos de trabalho e as profissões estão ligadas ao conjunto de conhecimentos, ok? E as atividades específicas do que aquilo que é chamado de mercado de trabalho. E é claro, as tecnologias da época. E falar em tecnologias, assim que chega nesse ponto do tópico, ele vai falar o seguinte, do que ele chama de quarta revolução industrial, tá? Isso aqui, como sempre professor, quando diz conceito, eu digo aqui, olha, questão de prova, ok? O que é que ele vai dizer aqui? Que com a chegada da quarta revolução industrial, que tem como tendência a automatização total das fábricas, dos serviços e, claro, das profissões, que consequentemente tornam possível a internet das coisas e a computação na nuvem, vocês vão ter então uma grande demanda, uma grande reconfiguração dos postos no mercado de trabalho. Ele traz aqui um exemplo que é bem interessante, onde ele diz que há 15 anos, por exemplo, somente as grandes empresas investiam em propaganda pela internet. Hoje, se a pizzaria do seu bairro não investir pelo menos no seu Instagram, ela não existe, tá? E um ponto interessante, tá? Ele cita aqui uma profissão que foi destaque nesse primeiro momento do web designer, que era aquela pessoa, aquele profissional responsável pela criação e configuração de websites. Mas aí que entra a questão, uma vez que
o próprio mercado cria uma profissão, ele mesmo exclui, ele mesmo apaga essa profissão, porque hoje qualquer pessoa pode realizar o seu próprio site. Essa pessoa especialista aqui, ela vai deixar de existir só se ela quiser, porque uma vez que ele vai deixar de programar sites ou criar sites, ele passa a programar outras demandas, aplicativos, por exemplo. E esse é o ponto. Esse é o ponto, tá? A questão é que hoje, né, quando nós refletimos, e esse aqui é o conceito aqui, tá? Quando nós refletimos sobre as competências e habilidades para o mercado de trabalho, nós nos referimos àquilo que as pesquisas têm apontado com as necessidades que as diversas organizações apresentam e demandam das pessoas que fazem parte ou vão ingressar no mercado de trabalho, tá? Então, aquilo que o mercado de trabalho precisa. E o que ele vai destacar aqui é, mais uma vez, questão de prova, que o conhecimento ele torna-se, então, cada vez mais central nas estruturas produtivas do mercado de trabalho ou do terceiro setor. E nesse momento é que o conhecimento, isso que você sabe fazer, ele torna-se um ativo nas empresas e nas organizações. Não importa a sua formação, mas o que você sabe fazer com ela. E é diante disso que o item 2 do primeiro tópico chama de economia de conhecimento. Professor, qual é o conceito, então, que nós podemos trazer para entender o que seria essa economia de conhecimento? Quando nós vamos aprofundar aqui o tópico, nós vemos então que, realçando aqui, que o conhecimento hoje em dia ele passa a figurar no centro das revoluções, das relações, tais revoluções também, que são desenvolvidas nos diversos setores da sociedade. Então nós podemos citar aqui diversas empresas que revolucionaram aí o mercado. E essas inovações vão apresentar funções estratégicas na garantia da sobrevivência e na garantia da competitividade das mais diferentes organizações. Ele cita aqui Netshoes, Uber, Airbnb, que, nossa, elas revolucionaram o setor de transportes e o setor de hotelaria como nós conhecemos hoje. Então, o que ele vai dizer é o seguinte, olha, que o conhecimento pode ser entendido como um elemento central nas configurações das inovações. Então, a economia do conhecimento que ele vai trazer aqui para a gente é quanto vale, qual o valor estratégico das organizações e, melhor, qual o valor estratégico que o seu conhecimento, que a sua transformação de conhecimento em inovação ou de informação e conhecimento pode trazer para a empresa ou para as empresas. É nesse ponto que o item 3 aqui vai destacar as competências individuais e organizacionais. O que ele destaca aqui? Eu vou logo adiantando, tá? Que, questão de prova, as competências individuais são aquelas, né, humanas e profissionais, são aquelas que expressam os conhecimentos, olha, as habilidades e as atitudes dos indivíduos que trabalham em uma organização. E diante disso, essas competências, essas habilidades, essas atitudes vão variar então conforme o grau de complexidade do trabalho e o nível de abstração aqui exigido pelas tarefas, tá? E essas competências, professor, são expressas de que forma? Pela ação nas práticas e nas rotinas organizacionais. Resumindo, então, qual é o conjunto dessas competências? Entra em cena aqui o chá, que é a tríade que vai representar o conhecimento, as habilidades e as atitudes, tá? Poderíamos ter até um vídeo explicando só sobre isso. Nesse sentido, nesse chá, né, nesses conhecimentos, nessas habilidades, nessas atitudes, o que é que vai acontecer? Você vai ter um compêndio, né, um complemento em onde o conhecimento é relacionado às informações, ao saber, ao que e o porquê.
As atitudes representam a vontade de se fazer, o querer fazer, a determinação de fazer, e as habilidades agregam essas perspectivas técnicas das capacidades e do saber como realizar certa ação. Então não adianta você ter o conhecimento, você ter a habilidade e não ter atitude, e não querer fazer. Ou melhor, você tem até a vontade de querer fazer, mas não tem a habilidade ou conhecimento. Então, o conjunto, tá? E esse é o destaque desse tópico aqui. O conjunto do chá vai definir aí as suas competências individuais e, claro, organizacionais, tá? Item 3.1 aqui, vou passar bem rapidinho, tá? Ele começa sobre o futuro dos trabalhos, tá? E ele vai comentar o seguinte, que já desde anos, né, já vem sentindo alguns impactos nas indústrias e nos modelos de negócios, onde você vai ter aqui em 2020, tá, uma perspectiva de 2020, onde você já observa um avanço extraordinário na robótica e no transporte autônomo, a inteligência artificial e a aprendizagem da máquina e, claro, as pesquisas e os produtos que são resultantes do avanço material, biotecnológico e genômico. E para você, quais serão os avanços aí que vão definir aí nos próximos 10 anos? Deixa aí nos comentários, certo? Então vamos lá. Então, claro, nesse momento aqui, ele vai destacar na página 132 as principais habilidades relacionadas ao trabalho. Ele divide em aptidões, em habilidades básicas e habilidades multifuncionais, que são aquelas habilidades onde você pode definir, ou melhor, pode verificar quais aquelas que são um ponto de melhoria na sua carreira, na sua situação atual. Destacaria aqui habilidades sociais, a sua coordenação com os outros e principalmente a sua inteligência emocional. Isso aqui é extremamente importante. Claro, você na sua habilidade de gerir recursos definiria a gestão do tempo, trabalhar com agenda, planejamento, programação. Dentro das habilidades de conteúdo, você ter isso aqui é importantíssimo, tá? Uma habilidade de utilizar tecnologia digital que acaba corroborando e complementando um aprendizado ativo. Em habilidade de processo, pensamento crítico, ok? E claro, você vai ter um conjunto dessas habilidades, além de você ter um raciocínio lógico, ser criativo, você acabará tendo mais facilidade em julgamento e tomada de decisão, em resolução de problemas complexos. E uma vez que você tem nas aptidões físicas, você vai ter uma destreza manual e precisão, facilmente em suas habilidades técnicas, você, a depender do que você trabalhará, pode ser na manutenção e reparo de equipamentos, operação e controle desses equipamentos, programação, controle de qualidade, você terá então muito mais sucesso, certo? Diante disso, né, vocês vão ler esse texto aqui com o nome do conhecimento e vamos discutir em sala, perfeito? Vamos então para o tópico 2, onde nós temos aqui como tema postura profissional. Tema muito relevante, onde ele vai trazer aqui, vou também passar bem breve nesse review, porque vamos destacar esses pontos em sala, tá? Onde a postura profissional é marcada, tá, pelas características de como você se comporta no ambiente de trabalho, tá? Ele vai trazer aqui as perspectivas da ISO 9000, que é um conjunto de normas relacionadas a sistema de gestão de qualidade, ISO 14000, que é um conjunto de normas relacionadas à gestão ambiental, e diante disso, ele vai trazer as ISOs, o movimento das ISOs, como um exemplo das mudanças, ok? Que as empresas devem se atentar para garantir a seus consumidores os padrões de operação e produção. Dessa maneira, o que é que ele diz para a gente? Que nós, trabalhadores, nós, estudantes, devemos estar atentos às mudanças que estão ocorrendo, tanto no ambiente
quanto especificamente no nosso setor de trabalho, para que se adapte a elas e não fique apenas relegado a um segundo plano. Hoje, né, comentem aí, quais são as mudanças que vocês observam no mercado de trabalho? Quais são as mudanças que vocês até prevêem que possa acontecer? E diante disso, no item 2 aqui, ele traz a importância da autoavaliação e vai trazer aqui algumas etapas. Por exemplo, a apresentação pessoal. Como é que anda a sua apresentação pessoal? Fala da aparência, que não quer dizer luxo, mas significa asseio, adequação entre o que você veste no local de trabalho. Aquela sua camiseta do Batman talvez não sirva para qualquer ambiente. Aquela sua camiseta mais descolada talvez não, né, não se adeque àquele momento onde você está. A sua facilidade de relacionamento. Você consegue lidar com conflitos, né, com pessoas diferentes? A sua comunicação verbal, como anda? Tá? Então, ele vai trazer aqui, por exemplo, criatividade. Você é criativo? Você é líder? Você consegue observar? É determinado? E esse item aqui, hoje, né, grava esse vídeo aqui em um momento de pandemia ainda, resistência emocional, que não quer dizer ter cabeça fria, mas é aquele profissional que deve conseguir incorporar emocionalmente, entender os desafios que tem que enfrentar no trabalho, ao invés de considerar o emprego, aquelas pessoas, aquelas atividades um fardo. Isso podemos entender como uma resistência emocional, tá? Então vou até voltar aqui, destaco nesse tópico esse item, a autoavaliação. Como é que você se avalia, tá? Então vocês vão dar uma lida aqui, onde quais são os pontos que hoje na minha atuação profissional, no meu histórico profissional, eu até posso melhorar. Se você, eu tenho aqui 10 pontos, se desses 10 pontos eu só atendo a 5, 4, eu tenho que ficar esperto. Eu preciso ficar esperto, tá? Então esse é o ponto aí que nós precisamos nos atentar, tá certo? Nessa figura 23 aqui, ele vai trazendo alguns pontos, tá? E aí eu vou atrelar agora um pouco, né, ao perfil do marketing, tá? Então o que acontece? Você tem uma cultura geral, tá? Entendendo aqui como conjunto de conhecimentos que você traz para o mercado de trabalho. Áreas afins, tá? Ele até diz aqui, base comum, né? Idiomas informática, que tem que ter. E quem é você, né? Então você tem que se especializar em alguma coisa para no funil do mercado de trabalho você ser alguém assim notado, tá? Então, como ele diz aqui, o funil ele é caracterizado por uma área externa e outra interna, certo? Então, nesse momento aqui, você tem que ser alguém que se destaque dos demais. Todo mundo vai ter uma base comum de idiomas, né, de informática ou cultura geral. E quem será você? Qual vai ser aqui, ó, a sua especialização? Então, fica atento, ok, pessoal? Temos um teste aqui de coeficiente, né, de inteligência emocional. Façam esse teste, é muito interessante. Pode revelar surpresas, tá? Então aqui, não vou citar muitos spoilers não, mas façam esse teste que vai trazer algumas informações interessantes sobre a sua inteligência emocional, certo? Item 3 aqui, página 149, características da postura profissional. Nesse item aqui, o que vai acontecer? Você terá a postura profissional e a imagem corroborando com aquilo que nós acabamos de falar sobre como uma boa imagem é um diferencial importante. Quando eu digo boa imagem, tá? Não quer dizer que você tem que ser bonito além do que você já é, mas vai se referir aos comportamentos, tá? Isso aqui é questão de prova, vou até marcar aqui, tá? Mas vai se referir aos comportamentos, né? A postura profissional se refere aos comportamentos e a sua relação com as áreas de atuação. Então, a sua postura profissional é os seus comportamentos na sua área de atuação e a sua relação. E a sua imagem é a sua marca pessoal, que vai se caracterizar como sujeito e vai possibilitar as pessoas de reconhecê-lo. Cada um tem a sua imagem pessoal. Por mais que você não imagine ou não acha que tenha uma, você tem.
todo mundo conhece você. Nunca se esqueça disso. Se brincar, até mais do que você mesmo, ou você mesma, tá? Então, a imagem representa a personalidade, o caráter, a postura dos indivíduos frente, é claro, a determinadas situações do cotidiano. A imagem ela pode ser construída pela primeira impressão, que é formada instantaneamente ao conhecermos alguém, pela imagem inicial e também formada a partir dos primeiros contatos. Então, a imagem propriamente dita, que já está formada e que tem que se manter ou melhorar. Então, você tem aquela situação, primeira imagem, primeira impressão é a que fica, né? Isso é um senso comum, mas você pode alterar isso. Não trabalhamos com senso comum aqui, trabalhamos com ciência, tá? Então, primeira imagem, primeira impressão é que fica, pode ser uma lembrança, mas a postura profissional, a imagem profissional que fica é a melhor que você pode demonstrar. Lembre-se sempre disso. A imagem que fica, a imagem profissional que fica, a postura profissional que fica é a melhor que você pode demonstrar. Quer dizer o quê? Que você pode me demonstrar além ou aquém daquilo que o seu cargo espera. Certo, pessoal? Então, vamos trazer aqui algumas questões de postura profissional. Acabei já resumindo. E diante disso, ele trabalha aqui com a questão da produtividade, tá? Item 3.3, onde, claro, a sua postura pode estar intimamente relacionada ao quanto você produz, a sua produtividade, que é claro, é a maneira como você se adequa ao ambiente de trabalho. Ele vai trazer aqui alguns pontos onde, por exemplo, a organização. Quem trabalha com agenda, me diz aí, quem planeja o seu dia, você pode planejar suas tarefas antes do dia começar, ou melhor, né? Um dia antes ou logo no início do dia. Você pode tentar chegar mais cedo, evitar reuniões desnecessárias, trabalhar desconectado das redes sociais, por exemplo. Então, é uma maneira de produzir mais. Então, você vai ter aqui itens, tá? E questões, e por incrível que pareça, tá? Aqui também são algumas questões de prova. Se, por exemplo, perguntasse a você quais são alguns pontos que você pode realizar no seu dia a dia que pode melhorar a sua produtividade, organização, chegar mais cedo, organizar suas tarefas mais importantes do dia primeiro e por aí vai. Beleza, pessoal? E vamos ter aqui item 3.4, postura profissional e a etiqueta profissional. Ele vai destrinchar a etiqueta como um conjunto de normas e procedimentos que caracterizam o quê? Boa educação, polidez, cortesia, hospitalidade. Aonde? Com quem? No relacionamento entre as pessoas ou grupo. Então, muitas vezes, podemos imaginar que a etiqueta é aquela pessoa que sabe as normas, é bem educada, mas é diferente disso, tá? Então, a etiqueta é um conjunto de normas, é um conjunto de ações que você tem que são caracterizadas por boa educação, pela polidez, como você lida com os outros, com a cortesia, com hospitalidade. Então, essa etiqueta é a forma com que as pessoas se conduzem de acordo com normas aí pré-estabelecidas. Perfeito? Leiam esse texto aqui. Esse tópico aqui é bem interessante, ele é bem rico, tá? Em informações da nossa postura profissional. O que é que eu posso destacar no nosso resumo aqui? Que a postura profissional ela está ligada à nossa imagem e também está associada à produtividade. Não se esqueçam disso. E claro, o mais importante, a autoavaliação é um dispositivo fundamental para que você tenha uma visão a respeito de suas forças e fraquezas. Você que já pensou em matriz SWOT aqui no marketing, não se preocupe, temos uma aula só sobre isso, tá? Autoatividade vamos responder em sala, tá? E no seu AVA também já tem algumas vídeos sobre isso. E tópico 3, como criar oportunidades profissionais. Esse tópico aqui, nós normalmente fazemos uma avaliação em sala, tá? Mas o que ele vai destacar aqui? Algumas possibilidades de como você criar o que ele chama de oportunidades
oportunidades profissionais a partir, por exemplo, da empregabilidade. Vou destacar essa palavra, empregabilidade, e vou, isso aqui, questão de prova, e vou conceituar com vocês, tá? Empregabilidade consiste na participação em processo de recrutamento e seleção de pessoal nas empresas, tá? E nessa obtenção de respostas mais rápidas do que outros candidatos. Aí eu vou perguntar a vocês, isso aqui para mim é o mais importante. Qual é hoje, em uma escala de 0 a de 0 a 10, qual é a sua empregabilidade hoje? Qual é a sua razão de empregabilidade hoje? Se você fosse uma empresa, você se contrataria? Aí eu pergunto, vou fazer algumas questões, tá? Como é que anda o seu currículo vitae? Está ok? Beleza. Ele está adequado às suas reais competências e também está adequado ao que o mercado pede? As suas redes sociais, digo aqui, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, estão ok? Estão trazendo, mostrando um bom profissional que você é? Como é que anda a sua educação? Você fala outros idiomas? Como é que andam as suas competências, os seus conhecimentos? E na sua área profissional, seja ensino, seja serviço, você está hoje atento ao que o mercado pede? Se você respondeu apenas uma dessas 3 questões, é um ponto de atenção. Então, a empregabilidade ele resume aqui na participação em processos, mas ampliando esse comentário, a empregabilidade é a sua condição, é a sua razão, é o seu fator de concorrência perante outros candidatos, certo? Você sempre reclama de alguma empresa que vende um produto A ou um produto B inferior a outra empresa. Daqui a pouco você é essa empresa que está vendendo mal o seu produto inferior e não está sabendo. Mas vamos então em frente, tá certo? Pega a visão aí, tá? O que ele chama aqui, e isso é muito importante, tá? É você ter, para aumentar a sua empregabilidade, ele vai trazer aqui alguns pontos que, claro, o network é extremamente importante. Perceba, ele já começa aqui, relacionamento, conhecimento, relacionamento. Então, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 pontos são de relacionamento. Será que o network é importante para você? Se não é, vai ficar sendo agora, tá? Será a partir de agora. Então, ele comenta, relacionamento com seus semelhantes para criar uma identidade profissional. Relacionamento com aqueles que estão abaixo e acima na hierarquia da empresa para aperfeiçoar as habilidades. Relacionamento com veteranos para aprender com aqueles que já conhecem os processos e as pessoas. Relacionamento com os clientes e públicos externos para buscar garantir que estes tenham um bom atendimento, conhecer os produtos e serviços prestados, conhecer as regras, valores. Aqui, ao mesmo tempo que traz como você se dar bem numa entrevista de emprego, vai adiantar como você trabalhar, tá? A sua empregabilidade. Assim como, já adiantei, relacionamento pessoal profissional, uma atualização permanente, domínio de línguas e de informática, currículo atualizado, apresentação pessoal, preocupação em cooperar, prioridade, criatividade, vida social particular. Esqueçam isso, minha vida pessoal é A, minha vida profissional é B. Esqueça, é a mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma coisa. Então, adiantando aqui, ele vai trazer algumas questões sobre currículo, que é muito importante, tá? Vocês vão dar uma lida, tá? Vai trazer uma formatação aqui, vai trazer um exemplo, tá? Sobre o currículo. Dê uma olhada, tem diversos modelos de currículo na internet. E claro, a grande questão do currículo dica, tá? Você tem que enviar para aquela vaga um currículo adequado para aquela vaga, tá? Então, você não vai mandar para uma vaga de vendedor um currículo que tem competências, habilidades, atitudes e aqueles seus resultados que não sejam de vendedor, sejam de um prestador de serviço,
ou sejam, não sei, tá? De motorista. Assim como se você é professor, se você é instrutor e vai destinar o seu currículo para uma vaga de ensino, você tem que trabalhar as qualidades que você conseguiu acumular ao longo do tempo na educação. Então, sempre sobre isso, tá? Sobre técnicas de entrevista, podemos trabalhar aqui bem tranquilo, tá? Onde você tem que... Eu vou até... Me cobrem, tá? Vou até trabalhar um vídeo só sobre isso, certo? Onde nesse item aqui, você tem o seguinte, se você conseguiu chegar em uma entrevista, você já já deixou para trás muita gente boa, se brincar até melhor do que você. Então, não pense você que a entrevista vai ser mais fácil, certo? Então, o que você tem que demonstrar, tá? Isso aqui é só o super básico. O que tem que se demonstrar é, assim como o seu currículo tem que ser adaptado, dica de ouro, pega essa visão, por favor. Assim como o seu currículo tem que ser adaptado para aquela vaga, a sua entrevista tem que ser, claro, demonstrar aquilo que os recrutadores querem ver. A sua adaptabilidade, a sua motivação, o seu caráter, temperamento e valores morais. Então, por exemplo, muitas vezes você acha que vai realizar uma entrevista para gestor ou líder e vai ser muito calmo, falar muito baixo. Não, líder tem que ser aquele líder que traga a autoridade para si. Logo, tem que ter um temperamento adequado para aquela vaga. Só um exemplo. E principalmente a capacidade de trabalhar em equipe. Esses pontos vão, consequentemente, demonstrar que você está adequado àquele cargo proposto. Perfeito, pessoal? Então, finalizando aqui, né, esses itens, tem aqui, tá? Algumas entrevistas ou alguns tipos de entrevistas, tá? Algumas perguntas que podem ser feitas. Então, dê uma lida muito boa. Eu, particularmente, gosto demais desse módulo, tá? Então, vamos ter aqui algumas questões, tá? Mapear aqui as etapas do processo de seleção de pessoal. Lembrando, viu, que isso aqui hoje em dia pode estar já um pouco defasado, porque hoje em dia isso aqui já nem existe mais. Então, hoje em dia, quem faz isso aqui, já é um algoritmo, tá? Então, o algoritmo já elimina 4 pontos. Se você no algoritmo passou na prova de conhecimentos e testes psicométricos, aí sim você pode, a depender, ir para a entrevista final. Mas hoje em dia é isso. Um bom currículo já elimina isso aqui para você de cara. Agora, um mau currículo, um currículo ruim, é isso aqui que vai eliminar você. Perfeito? Aqui vai comentar as relações de trabalho, tá? Aqui eu preciso parar, tá? E falar. Prova, tá? Questão de prova. Página 184, relações de trabalho, que também hoje o mercado já se atualizou. O que ele vai trazer para a gente é o que é a CLT. A CLT, ela é definida, conceituada, tá? Ela é a consolidação das leis do trabalho que regulamenta as relações trabalhistas, tanto do trabalho urbano quanto do rural, ou de relações individuais ou coletivas. Interessante notar que ela vem do Estado Novo, né, no governo Getúlio Vargas, em 1º de maio de 43. Então, o objetivo é proteger o trabalhador, regular as relações de trabalho e criar o direito processual do trabalho. O objetivo da CLT era que o que existia demais na época, você não existia, na verdade, até esse ano aqui, tá? Você não existia o Estado como, né, como conhecemos hoje, não existia um salário mínimo, não existia uma carga horária máxima de trabalho. Então, a CLT veio com o objetivo de coibir relações abusivas de trabalho, o que era muito comum. Então, você não havia benefícios sociais, as condições ainda eram muito, mas muito análogas à escravidão.
Então o objetivo era, o Brasil estava se industrializando e com isso então houve a necessidade de consolidar as leis relativas às atividades trabalhistas, perfeito? Por outro lado, tá, a CLT também criou o que a gente chama hoje de celeridade processual, tá? O que é isso? Você vai ter, né? Você antes tinha um processo trabalhista que demorava demais. Hoje, né, com a CLT, é também criado o direito processual do trabalho, o que abre um campo do direito, tá? Se algum advogado quiser complementar, fique à vontade, onde você vai ter um campo do direito específico para trabalhar com esses assuntos relacionados exclusivamente ao trabalho, tá? Logo, como mencionei, questão de prova, temos aqui 4 tipos de trabalho, tá? O profissional, melhor, o trabalhador temporário, onde vai prestar serviço para atender aquela necessidade transitória, feriados, né? Final de ano, você tem aquele momento ali, onde você tem um aumento da demanda, né? Aumento daquela procura, então você contrata mais pessoas. O profissional autônomo, onde ele vai prestar serviço de natureza urbana ou rural a uma ou mais empresas, mas questão de prova aqui, tá? Pegadinha. O profissional autônomo, ele não tem relação de emprego, certo? O profissional terceirizado, certo? Onde você vai ter aquele profissional que é colocado à disposição de uma outra empresa, tá? Então você tem as equipes de vigilância, segurança patrimonial, limpeza e conservação, normalmente você vê muito disso, tá? E o profissional cooperado, tá? Que vai atuar por intermédio de cooperativa e normalmente você verifica isso em alguns serviços públicos e tudo mais. Só lembrando, tá? Você tem essas diferenças entre os vários tipos de trabalho. Uma vez que esse trabalhador temporário aqui, tá? Ele é contratado via CLT, uma vez que expirou o seu contrato de trabalho, se ele não for cancelado, ele passa então a ser, né, um trabalhador normal, né, diante disso. Então, algumas diferenças. Dê uma lida, tá, que é bem interessante entender como hoje você tem essas diferenças, perfeito? Diante disso, tá, o que é que eu vou destacar nesse tópico 3? A questão do seu fator, da sua razão de empregabilidade, o que é muito importante. Quem busca emprego, a importância de um bom currículo e, claro, as relações trabalhistas. O trabalhador assalariado, CLT, o temporário, profissional autônomo, terceirizado e cooperado. Lembrando, questão de prova, isso aqui é bem... sempre cai, tá? Alguma prova sobre isso aqui. Finalizando então, tópico 4, as estratégias para o sucesso profissional. Esse tópico aqui é quase um coach, tá? Em relação ao que você deve realizar para obter o sucesso. Como nós estamos no YouTube aqui, estamos no virtual e nós não nos conhecemos nessa aula aqui, né, assíncrona, então vamos trabalhar pontos generalistas, tá? Como por exemplo, planejar estrategicamente a carreira. Lembrando, tá? Conceito, citação aqui do autor Xavier, onde diz que estratégias são alternativas para se atingir objetivos. E em um planejamento, é preciso saber aonde quer chegar. Então, muitas vezes, nós entendemos ou nós pensamos, um planejamento estratégico é ligado à empresa, mas não, é ligado a você. A carreira é sua, certo? Diante disso, você deve saber para onde ir, tá? Se você não souber para onde ir, vai acontecer o que Sêneca nos disse: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe onde ir, certo? Lembre-se disso, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe onde ir. Dessa maneira, quando você vai ligar seus objetivos, não importa o que você queira ser, esses objetivos se tornam uma referência para você direcionar os esforços e recursos da sua vida.
eu quero ser astronauta, eu quero ser piloto de avião. Perfeito. Direcione todos os seus esforços para atingir esse objetivo. Se eu quero ser piloto de avião, o que é que eu preciso? Preciso de inglês? Vou fazer inglês. Preciso de um curso? Vou fazer o curso. Preciso de X horas de voo antes de ser piloto comercial. Vou fazer. Quando você perceber, você já está lá. Agora, se você não sabe se quer ser piloto de avião, não sabe se você quer ser um administrador, não sabe se você quer ser um engenheiro, e fica ao longo da vida fazendo curso A, curso B, curso C, não importa o que você faça, se você não souber onde você quer chegar, qualquer caminho serve e vai te levar para qualquer lugar, tá? Então, uma vez que você planejou e sabe o que você quer ser da sua vida, então você vai se diferenciar no mercado de trabalho, tá? Que volta àquilo que nós já comentamos. Atitudes, diferenciações importantes, né? Conhecimento. Se você é engenheiro, eu quero ser engenheiro, quero ser administrador, perfeito. Como eu faço para ser o melhor administrador? Como faço para ser um engenheiro diferenciado? Eu vou correr atrás. Perfeito, pessoal? Aqui vai trazer algumas situações, marketing pessoal, imagem pessoal, nós já comentamos um pouco sobre isso, tá? Vai trazer aqui alguns pontos. Esse teste, muito importante, perfeito? Façam. E com isso, tá? Nós vamos aqui para o item 3, que é o passos para o sucesso profissional, que é a mesma coisa do planejamento. O que fala de passos aqui é exatamente aquilo que nós já comentamos, onde, mais uma vez, Xavier vai comentar, e não é o professor Xavier, tá? Ele vai comentar que um profissional preparado para enfrentar desafios profissionais é aquele que apresenta aqui a competência, um equilíbrio emocional, trabalho e integridade. Lembrando, competência, ele diz aqui, ó, lembre-se do chá, competências, habilidades e atitudes, o seu conjunto de competências. Perfeito? Claro, ele vai trazer aqui mais informações de que para ser um profissional de sucesso, o the best, o melhor, você deve estar atento ao ambiente que está inserido. Perfeito, meus alunos e minhas alunas? Dê uma lida nesse texto, tá? Esse módulo é muito bom, tá? E, como resumo no tópico 4, acaba que ele destaca, né? Ele complementa ali o que nós já vimos nos outros tópicos. Mas o que eu vou destacar, vou deixar aqui em amarelo, a necessidade de um bom planejamento estratégico de carreira, enquanto uma perspectiva para o seu sucesso profissional. Isso é primordial. Perfeito? A todos vocês eu digo muito obrigado. Até a próxima aula. Fiquem bem e qualquer coisa, só falar. Forte abraço e até mais.